E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado adiou a votação da PEC que acaba com a reeleição para os cargos de presidente, governador e prefeito. Janaína Camelo chegando no 3 em 1 e trazendo a previsão para a volta da discussão deste assunto. Janaína, boa tarde, bem-vinda. Muito boa tarde, Kobayashi. Boa tarde a todos. Olha só, não tem uma data pré-agendada para a volta ali desse projeto na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Mas a ideia é que não seja demorado, não. Segundo ali o que eu ouvi do gabinete do senador Marcelo Castro, que é o relator desse projeto, é que deve ser o mais rápido possível. A ideia é que, passando a semana que vem, que é a semana de Semana Santa, então, ou não deve haver uma sessão da CCJ, ou o Senado vai estar esvaziado, e aí na semana seguinte esse relatório vai ser incluído novamente na pauta da CCJ, ou seja, ficaria ali na última semana de abril. Foi o próprio relator, o senador Marcelo Castro, quem pediu a retirada desse relatório de pauta e, segundo ele, para analisar melhor o texto, fazer alguns ajustes ali necessários. Então, o que diz esse projeto ali, resumindo, ele acaba com um segundo mandato no Executivo. Então, para presidente da República, para governador, para prefeitos, teria ali um mandato único, mais de 5 anos. Só que aí, Kobayashi, começou a se ventilar hoje de manhã ali no Senado que talvez teria tido uma pressão do Palácio do Planalto, do governo federal, para retirar esse projeto de pauta ali da CCJ. E aí, o autor desse projeto, dessa proposta, que é o senador Jorge Cajuru, ele disse o seguinte, que ele disse que nunca houve nenhuma objeção por parte do governo federal a essa proposta, inclusive que no ano passado ele apresentou essa proposta para o presidente Lula. E o presidente Lula, na ocasião, até sugeriu ali um mandato, na verdade, não de 5 anos, mas de 6 anos, mas prevaleceu a proposta de 5 anos, mas que ele não fez nenhuma objeção ali direta com relação a essa proposta. De qualquer forma, o que está previsto ali nesse PL valeria a partir de 2030. Então, assim, não prejudicaria uma eventual candidatura do presidente Lula a uma reeleição. Então, a ideia é que esse projeto volte para a pauta da CCJ lá pela última semana de abril. Kobayashi. Muito obrigado, Janaína Camelo. Até daqui a pouquinho, quando você volta com mais informações. Ô Zé Maria Trindade, por que haveria uma pressão do Palácio do Planalto contra a PEC do fim da reeleição, hein? Pois publicamente o presidente Lula fala que é contra a reeleição e, inclusive, líderes do PT falam contra a reeleição. Essa reeleição apareceu na Constituição muito tempo depois, né? O Constituinte discutiu ali entre um mandato que era de 6 anos, né? Passando a 5 anos para o então presidente José Sarney. Todo mundo acha que ele ganhou 1 ano, isso é um erro histórico. Na verdade, ele perdeu 1 ano de mandato, ele estava no mandato de 6 anos e ficou 5, e a Constituição ficou com um mandato de 4 anos. No governo Fernando Henrique, houve uma valorização ali do Plano Real e ele ficou muito bem perante a opinião pública. O deputado Mendonça Filho apresentou uma emenda, que foi aprovada, permitindo a reeleição de Fernando Henrique. E ficou esse corpo estranho na Constituição. Por que eu digo estranho? Que ninguém sabia como um presidente, o governador, no exercício do mandato, pode fazer campanha. Eu me lembro que no início, Fernando, no primeiro mandato, fazia campanha misturado com gestão. E depois houve umas regulamentações de que, quando viajar no avião presidencial, tem que pagar o combustível do avião, pagar diárias de segurança, enfim, foi se ajeitando, mas mesmo assim é estranho isso. Se a Constituição fala em igualdade de condições, não é. Quem está no poder, ele tem a caneta e tem o poder a mais, né? E aí cresceu no Congresso Nacional essa decisão de acabar com a reeleição. E é maioria no Congresso Nacional. Mas é que nem sempre a maioria manda no Congresso Nacional. Daí essas dificuldades, porque existem maneiras de atrasar o processo. Porque tem gente que quer acabar com a reeleição, mas aumentar o mandato, porque acha 4 anos pouco demais. Ô Gustavo Segrel, o presidente Lula seria contra a reeleição, mas está no 3º mandato, né?
Bom, a lei é diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, que independente do prazo, pode ser passou, como o Trump agora, perdeu uma eleição, volta agora, ele teoricamente não poderia ser novamente candidato. Aqui não tem essa limitância, vale a regra do jogo que está vigente, mas eu confesso, não tenho uma posição clara, não consigo definir se é bom, se é ruim, qual seria a minha sugestão, se tivesse alguma, porque 4 anos me parece pouco. Mas eu acho que foi o Zé Maria que falou isso alguma vez. Se o mandato estiver sendo bom para o Brasil e para a população, 4 anos é pouco. Mas se estiver sendo ruim, 4 anos é muito. Então, qual seria a quantidade certa? O que sim me parece válido é juntar prefeituras, governadores e presidentes e, eventualmente, se for a lei determinada assim, fazer eleições de meio termo, como tem uma grande quantidade de países, citando o exemplo, a Argentina e os Estados Unidos. 16h26, rápido intervalo para você que está na rádio. Por aqui eu quero a opinião do Fábio Piperno. Esse projeto ele é intelectualmente ruim, ele tem caráter duvidoso e ele mexe com coisas que não deveriam ser sacudidas toda hora. Ele é de caráter duvidoso por quê? Porque é óbvio que esse texto ele interessa demais ao parlamento, porque acabando com a reeleição, você vai ter muito mais deputados, senadores, vereadores e tal, que possam ser candidatos a prefeitos, governadores, presidente. Então abre maior rotatividade de poder. Mas ele é péssimo em tudo. Primeiro porque ele não sabe nem qual seria o limite do mandato, mexe com isso toda hora, não mexe, por exemplo, com limites de mandatos para deputados e senadores. Então ele é péssimo. Então, e caça, e ele tira do eleitor o direito de recondução daquele gestor que o eleitor aprova. Teve gente agora reeleito com 70%, 80%, 90%, enfim, 90%. Por que você vai tirar do eleitor o direito de reconduzir um administrador que ele avalia de forma tão favorável, para abrir brecha para quem quer ser candidato? Então, veja, esse projeto é uma pouca vergonha, é um projeto, inclusive, intelectualmente raso. E é um projeto que, de novo, ele impede que o Brasil tenha alguma segurança de regras e continuidade. Sei que o Alan vai me chamar de conservador, mas veja, nesse sentido, sim, os Estados Unidos, eu sempre repito isso aqui, mexeram na questão da duração do mandato presidencial pela última vez em 1951 para mudar, para antecipar em 2 meses a posse do presidente que seria eleito em 52 e que foi empossado em janeiro de 53, o presidente Eisenhower. De lá para cá, nunca mais mexeram nisso. Agora, o Brasil, de lá para cá, eu contei aqui outro dia, mexeu 7, 8 vezes. Já teve, como o Zé falou, mandato de 6 anos, de 5, de 4, parlamentarismo, 4 sem reeleição, 4 com reeleição. Quer dizer, o Brasil já teve de tudo. Não é mudando a regra do jogo que você vai melhorar esse país. O que vai melhorar o país é livrando, por exemplo, o parlamento de gente que tem esse tipo de ideia esdrúxula. Tá bravo o Fábio Piperno, Alan Gani. Eu vou ter que concordar com o conservador. Piperno falou como um conservador, incorporou o conservadorismo na fala. Tá andando muito com vocês, Piperno, hein? Perfeito. Olha só, eu concordo absolutamente pelo seguinte, né? Um dos grandes problemas deste país é a falta de políticas de longo prazo, é o que a gente fala sempre aqui, a continuidade, né? Então, por exemplo, qual que era um grande problema ali dos planos de inflação? Mudava toda hora, né? Muda o governo, muda a política econômica. E aí houve o tal do Plano Real, inclusive, o Zé pode me corrigir, a reeleição foi um pacto ali firmado para a continuidade do Plano Real, porque a estabilidade monetária do país era crucial. E dali, né, tivemos a reeleição. E os governos continuaram, ainda bem, com o Plano Real, que foi essencial para estabilizar a inflação. Portanto, não só na área econômica você precisa de políticas com continuidade, você precisa em segurança pública, por exemplo. Então, acabar com a possibilidade, né, de uma continuidade, pelo menos que seja de 8 anos, caso a pessoa seja reeleita, seria muito complicado num país onde não há continuidade de políticas. É tudo a curto prazo, visando a próxima eleição, não são políticas de Estado. Então, também não vejo que esse tema seja prioritário agora e o país tem muito mais problemas para resolver do que reeleição. Não é isso que vai mudar
a realidade do país, muito pelo contrário. Só uma coisa, Alcino, rápido, quer dizer, desde a redemocratização, Argentina, Chile e Uruguai definiram regras. Então, a Argentina pode ter reeleição, o Uruguai não, mas o presidente pode voltar, e o Chile, exatamente a mesma coisa. Pronto. Ô Piperno, eu vou aproveitar que você está bravo, eu quero te fazer uma provocação, meu amigo. A democracia exige alternância de poder, oxigenação de ideias, formação de novas lideranças. E uma das críticas para esse Instituto da Reeleição é que o que está no governo, está no cargo, ele disputa em uma disparidade de armas com aqueles que pretendem alçar o cargo. Ou seja, ele está com a máquina na mão, ele tem secretariado, ele tem a comunicação oficial, ele tem as pautas do governo para tornar isso visibilidade em seu próprio favor. Você não acha que é injusto com aquele que não está no governo disputar contra alguém que está com a máquina na mão tentando uma reeleição? E aí, Fábio Piperno? Nelsinho, esse é mais um argumento raso que os políticos contra a reeleição usam. Você sabe por quê? Se o fulano não puder ser candidato à reeleição, então vamos imaginar, por exemplo, tem uma leva de governadores agora, Zema, Ratinho, Eduardo Leite, a Fátima Bezerra, né? Todos eles já cumprindo o segundo mandato. Então, eles não vão poder ser candidatos à reeleição. O que eles vão fazer? Ou eles vão utilizar o que tiver ao alcance da máquina para poder eleger o sucessor deles. Como fez o Lula. Como fez o Lula com a Dilma. Mas é assim que, veja, é assim que o jogo funciona. O presidente que está no poder, ele tenta fazer o sucessor, ponto. Ou alguém acha que vai ser diferente se acabar com o Instituto da reeleição? É claro que não. E dá certo esse negócio de fazer sucessor? Aqui no estado de São Paulo, ultimamente, não rolou muito bem, né? Pra fechar, vai lá. Mas aí que tá o negócio, você pode não fazer o sucessor, você pode fazer um sucessor que o traia. Aqui em São Paulo já houve isso também. É um risco que o político corre. Agora, por causa disso, vai ter que ficar mudando a regra toda hora. Imagina, muda a regra agora. Daqui a pouco tem um presidente, um governador muito bem sucedido. Aí alguém chega e fala: Segredo, vou chamar o seu partido aqui para me ajudar para mudar de novo a regra, para voltar à reeleição. Põe casaco, tira casaco. Vai lá, fecha. E você tem uma pauta, né, que é escassa, né? Quer dizer, você tem prioridade. Você não dá para aprovar tudo, botar tudo em votação. Então você tem uma escassez ali. O que eu vou priorizar? E aí eu volto com esse questionamento. Koba, é a prioridade do país esse tipo de discussão? Para 2030 ainda, né, Langani?